Vamos agora resolver dada f de x. É uma função de terceiro grau, tá? Então, essa questão é uma questão completa. Por quê? Porque faça o esboço, ele pede o esboço do gráfico, tá? Ele quer que você encontre os extremos relativos, os pontos de inflexão, os intervalos no quais f é crescente e decrescente, o gráfico é côncavo para cima ou é para baixo, e a inclinação da reta tangente nos pontos de inflexão. Então, aqui é uma questão completa do que se estuda quando você vê derivada máximos e mínimos, e também crescente e decrescente. Então, aqui, pessoal, o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto que nós temos que observar é o quê? Para encontrar os números críticos, tudo isso, os pontos de inflexão, nós vamos ter que derivar uma e duas vezes a função, tá? Então, vamos primeiro, então a função qual é? F de x é quem? É x à terceira, ó, x à terceira menos 3x ao quadrado mais 3. É que essa questão é muito bonita. Então, eu vou calcular a derivada primeira. Então, f' de x, como é que fica? Então, aqui, ó, derivada de soma e subtração. Então, 3, nós já estamos craques, hein? 3x ao quadrado menos 3 vezes 2x mais 0. Então, eu derivei cada termo aqui, ó. Esse cara é constante, então a derivada dele é 0. Aqui, derivada da potência, o 3 já estava, então continua, o 2 cai. Então, eu vou ter como resposta da derivada primeira o seguinte: 3x ao quadrado menos 6x. Pronto, essa é minha derivada primeira. Fabiano, para encontrar números críticos e tudo mais, eu preciso de quê? Eu preciso que a derivada seja igual a zero. Então, eu tenho que fazer f' de x igual a zero. Mas quem é f'? Então, é aqui, ó, 3x ao quadrado menos 6x. Como eu disse na aula, já nas nossas aulas, sempre você vai colocar a derivada igual a zero, porque você tem que encontrar os números críticos. Tá bom? Então, aqui, pessoal, ó, rapidamente nós encontramos o quê? Uma equação de segundo grau. Então, eu posso colocar o 3x em evidência, porque tem 3x aqui e aqui. Então, eu vou ficar assim, ó, 3x. Então, se eu coloquei 3x em evidência, ó, eu vou dividir esse por esse. 3x ao quadrado é 3xx, dividido por quem? Por 3x, por quem eu coloquei em evidência. Então, corta 3 com 3, corta x com x, sobra x. Então, por isso eu coloco o x bem aqui. Menos 6x, só que eu coloquei 3x em evidência. Então, você faz assim, ó, 6x dividido por quem você colocou em evidência. 6 por 3 dá 2, x com x você corta. Então, sobra quem? Sobra o 2. Então, você vem e coloca aqui, ó, igual a zero. Então, pessoal, como isso aqui é uma multiplicação, 3x vezes esse parênteses para dar igual a zero, então eu tenho que igualar esse a zero e eu também tenho que igualar esse a zero. Com isso, eu encontro as raízes. Então, 3x igual a zero, isso vai me gerar x igual a zero. Obviamente, porque quando eu passo aqui, ó, entre aspas, né, eu passo aqui o 3 dividindo, fica 0 dividido por 3, que isso é zero. Então, essa é a primeira, é uma das raízes. A outra raiz é x menos 2 igual a zero. Então, eu faço x menos 2 igual a zero. Então, eu vou ficar com x igual a 2. Pronto. Então, descobri aí x0 e x2. Beleza. Fabiano, no começo da questão, tu falou que teria que derivar duas vezes. Exatamente. Então, eu derivei a primeira. Agora, eu tenho que pegar essa função e derivar uma nova novamente, tá? Então, uma nova derivada. Então, eu vou pegar ela aqui, ó. F' quem é? 3x ao quadrado menos 6x. Então, agora eu vou calcular a derivada duas linhas. Ou seja, eu vou derivar esse cara de novo. Então, vai ficar 3 vezes 2 cai, x. Então, derivei o x ao quadrado, tá aqui a derivada dele. E a derivada do menos 6x é simplesmente 6. Então, a derivada segunda, eu vou ficar com o quê? Com 6x menos 6. E aqui também, pessoal, eu vou ter que igualar a zero, essa derivada segunda. Tudo bem?
Então, eu vou encontrar aqui f' aqui, ó, de x, eu vou colocar aqui f' de duas linhas é igual a zero. Então, quem é f duas linhas? 6x menos 6. Então, eu vou fazer assim, ó, 6x menos 6 igual a zero. Aí eu vou fazer o quê? Isolar o x. Então, esse cara vai para lá, esse cara vai também. Então, fica assim, ó, 6x igual a 6 positivo, x igual a 6 dividido por 6. Então, agora eu encontro quem? X igual a 1. Então, pessoal, eu já tenho aqui, ó, 0, 2 e 1. Eu vou trabalhar com esses intervalos, tá bom? Então, eu vou trabalhar com... Ó, eu vou trabalhar com o seguinte, tá bom? Vamos colocar aqui numa tabelinha para organizar as coisas, para ficar tudo bem. Então, nós vamos considerar x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Tudo bem? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui bem organizada. Vamos tentar fazer a coisa organizada. Então, vai ficar assim. O primeiro deles é x menor que 0. Aí, aqui eu vou calcular tanto f de x, quanto f' de x, quanto f duas linhas de x. Porque ele quer ver se a função é crescente, quer ver se é côncava, tá? Quer ver, saber o ponto de inflexão. Então, x menor que 0, x igual a 0, tá bom? Eu vou dar mais um espaço aqui, vou botar aqui embaixo. Outro deles, outro intervalo é entre 1 e 0. Então, entre 1 e 0. O outro vai ser x igual a 1. Outra análise que eu vou ter que fazer é o x valendo de 1 a 2. E o por último, x igual a 2. Então, vamos analisar tudo isso. Por quê? Porque eu obtive esses valores aqui, ó. Então, eu estou analisando tanto menor quanto igual a 0, entre 0 e 1, igual a 1, entre 1 e 2, e igual a 2, tá? Ainda tem o maior que 2. X maior que 2. Pronto. São todos esses que eu vou analisar. Pois bem, então aqui, pessoal, quando o x for menor do que 0, aqui eu não vou colocar, tá bom? Então aqui o f de x eu não vou colocar. O que eu estou interessado aqui é no f'. Nesse caso, é no f' e no f duas linhas. Tudo bem? Então, quando o x for menor do que 0, vamos olhar a derivada primeira? Vamos. Então, a derivada primeira, quando o x for menor do que 0. Então, imagina, isso aqui você pode fazer na cabeça, tá, pessoal? Então, vamos imaginar um x menor que 0. Então, eu vou colocar um x valendo menos 1. Então, se eu colocar aqui, ó, cadê a primeira derivada? Está aqui. Então, a primeira derivada está aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1. Então, aqui, pessoal, ó, perceba que esse cara vai ficar positivo. Então, vai ficar 3 vezes 1. Então, isso é 3. E menos com menos aqui vai ficar mais. Então, isso aqui vai ter resposta 9. Eu não estou nem preocupado quanto deu. Se foi 9, se foi 18. Eu estou preocupado é que se foi positivo ou não. E ele foi positivo, tá bom? Então, bem aqui, ó, quando eu substituir o menos 1 aqui e aqui, eu já tinha visto que seria o quê? Positivo, maior que 0. Então, essa continha aqui, ó, não necessariamente você precisa deixar, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Então, aqui vai ser positivo, tá bom? Vai ser maior que 0. Vamos agora fazer a mesma coisa para a derivada segunda. Ó, pessoal, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Então, o x é menos 1. Então, aqui, ó, 6 vezes menos 1, tá? Menos 6. Então, aqui eu já sei que vai dar negativo. Por quê? Ó, o x agora é menor do que 0, então eu escolhi menos 1. Então, aqui, mais com menos vai dar menos, tá? Então, isso aqui vai ficar menos 6, tá? E aqui também, ó, menos 6. Então, isso vai dar menos 12. Então, isso é menor que 0. Então, na derivada segunda, foi menor que 0. Então, eu venho aqui, ó, na derivada segunda, eu coloco negativo.
Então, com base nisso, pessoal, ó, com base no derivada primeira positiva e derivada segunda é negativa, então eu já posso ver que isso aqui, ó, a função é, primeira coisa, o f é crescente. Tá bom? F é crescente. Por quê? Porque a derivada primeira está positiva. A derivada segunda, pessoal, é negativa. Então, o gráfico é o quê? Côncavo para baixo. Então, aqui, ó, gráfico é côncavo para baixo. Vou terminar aqui. Pronto. Então, tá aqui a minha análise. A primeira análise que eu fiz. Então, agora eu tenho que fazer, já fiz esse. Agora eu tenho que fazer x igual a zero. Vamos lá. Então, x igual a zero. Aqui eu vou colocar para o f, tá? Porque eu preciso para construir o gráfico. E para a derivada primeira e derivada segunda. Quando x é igual a zero, pessoal, vamos voltar lá na função. O f, aqui é zero, aqui é zero. Sobrou quanto? 3. Então, vai lá e bota. Então, aqui, ó, vai ser 3. Então, quando x é zero, o meu f de x, ou y, é 3. Agora, a derivada primeira. Vamos lá. Derivada primeira está aqui. Então, igual a zero, não é isso, pessoal? Igual a zero. Então, aqui é maravilha, porque isso aqui vai zerar tudo. Então, essa derivada primeira aqui vai ser zero. Ou seja, a reta, ela está horizontal. Tudo bem? E a derivada segunda, pessoal? O que acontece na derivada segunda? Vamos aqui na derivada segunda. 6x menos 6. O x agora é zero. Então, zero é isso. Sobra um número negativo. Então, aqui eu venho e coloco aqui, ó, negativo. Tá bom? Então, pessoal, daqui já dá para perceber que como o f é crescente, tá? E aqui eu cheguei num ponto de máximo, então, porque a derivada está crescente, e aqui ela tem a derivada nula, derivada primeira. Então, aqui eu tenho o quê? Um f tem, tá? Um valor máximo. Um valor máximo local, né? Pronto. Ou máximo relativo. Aí é côncava para baixo ou côncava para cima? É côncava para baixo de novo, tá? Então aqui, ó, o gráfico é côncavo para baixo. Novamente. Por quê? Porque a derivada segunda continua sendo negativa. Então tá aqui, ó. Estamos construindo tudo, pessoal. Agora vamos para esse intervalo aqui. Nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1, então eu posso escolher meio, um meio, tá bom? Um meio. Aqui eu não vou escrever o f, tá bom? Então eu vou escrever o f só nesses casos aqui de igual. Então, esse caso aqui, ó, entre 0 e 1, eu vou escolher um meio. Então eu vou para a derivada segunda. Então vamos lá, ó. Derivada segunda de novo. Derivada primeira. Então 3 vezes 1 meio ao quadrado menos 6 vezes 1 meio. Então, isso vai ficar 3 sobre 4. Ei, Fabiano, por quê? Aqui, cara, 1 meio, tá? Aqui, ó, 1 meio elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4, tá? Então, isso aqui vai ficar 4. Então, por isso eu vou multiplicar. E por isso eu fiquei com 3 sobre 4. E aqui eu vou ficar com quem? Menos, tá? 6 sobre 2. E 6 sobre 2, o que é? Isso aqui é 3. Então, aqui, ó, fazendo um MMCzinho aqui de leve para encontrar um novo denominador, 4 é o novo denominador. Então, eu vou ficar com 3 menos 12. Pessoal, isso aqui vai dar um número menor que zero. Tá? Então, isso aqui vai dar um número negativo. Então, eu nem preciso fazer mais a conta, porque eu já percebi que vai dar um número negativo. Então, eu venho para cá, ó, para a minha derivada primeira, no intervalo que eu estou analisando, e coloco aqui, ó, negativo. Então, a função já é decrescente. Fabiano, vamos lá agora para a derivada segunda. É isso mesmo.
6 vezes 1 meio menos 6. Então, aqui vai ficar o quê? 3 menos 6, porque 6 dividido por 2. Então, aqui vai dar um número negativo também. Então, a derivada segunda também vai ser o quê? Negativa. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó, negativa. Tá? Então, aqui, f é decrescente, ó, e o gráfico continua sendo côncavo para baixo. É côncavo para baixo. Então, a minha tabelinha está só crescendo, tá? Então, f é decrescente de novo, ó, negativo. De novo não, né? Pela primeira vez, f é decrescente. Antes ele era crescente. E o gráfico é côncavo para baixo novamente. Aí sim, ó, porque está tudo negativo aqui. Agora vamos fazer x igual a 1. Ô, maravilha, né? Maravilha trabalhar com x igual a 1. Então, x igual a 1, eu vou voltar aqui na minha função. Então, aqui, ó, se você escrever 1 à terceira menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 3. Então, x agora vale 1. Então, vai ficar 1 menos 3 mais 3. Ó, corta. Então, vai ficar 1. Tá bom, pessoal? 1 ao quadrado dá 1, vezes o 3 aqui, ó. Por isso ficou esse 3. E o 3 daqui está aqui. E 1 à terceira está aqui, ó. Então, esse resultado tem valor 1. Então, eu vou lá para a minha função aqui, ó. Ó, não perde. Ó. F, agora, quando x igual a 1. Então, isso aí também vai ser 1. Nós acabamos de encontrar o valor. Agora, Fabiano, derivada primeira. Derivada primeira. Vamos lá para x igual a 1. Então, derivada primeira, 3 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1. Então, isso vai ficar 3, porque aqui vai ficar 1, né? 3 vezes 1. E aqui vai ficar menos 6. Então, isso é menos 3. Maravilha. Então, quando o x é 1, o y é menos 3. Então, eu venho aqui novamente, ó. Então, coloco aqui, ó, menos 3. Derivada primeira é negativa. E a derivada segunda? Para x igual a 1? Exatamente, vamos lá, ó. Tá acabando, tá, pessoal? 6 vezes 1 menos 6. Então, isso dá 6 menos 6 e isso é 0. Ah, Fabiano, então quando x for 1, o nosso y vai ser 0. Ou seja, a nossa derivada segunda aqui é 0. Então, tem um grande detalhe aí. Então, aqui, ó, perceba que deu decrescente, negativo, tá bom? E aqui, ó, tá dando 0 na derivada segunda. Então, vamos deixar isso aí em aberto. Então, f é decrescente, tá? Decrescente. Vamos deixar isso aqui em aberto, depois a gente volta para discutir esse ponto, porque essa derivada segunda deu 0. Então, vamos partir agora para 1 e 2, o intervalo entre 1 e 2. Então, eu não vou calcular o f de x, mas vou calcular esse f' e o f duas linhas. Tá bom? Olha como é que tá ficando. Tá ficando bonito. Então, agora, entre 1 e 2. Então, eu posso colocar, por exemplo, 3 meios, né? 1,5. Então, aqui, pessoal, se você for fazer a continha rapidinho, tá? Não vou fazer a conta aqui agora, vou tentar passar mais rápido. Você vai fazer a derivada aqui para 1,5 e fazer aqui também. Então, quando você fizer o x valendo 1,5 aqui, ó, você vai descobrir que a derivada primeira vai dar negativa. Então, esse cara aqui, ó, quando você fizer a continha, vai dar negativa. Então, é decrescente. E a derivada segunda torna-se positiva. Então, aqui eu vou colocar que f é decrescente, tá? Decrescente. E agora o gráfico, ó, o gráfico é côncavo para cima, tá? Diferente dos anteriores. Então aqui perceba, ó, que aqui está positiva a derivada segunda. Então isso gera um côncavo para cima, tá bom? Então tá aqui, ó. E f é decrescente, tá aqui, ó, derivada primeira é, ó, derivada primeira é negativa. Aí, pessoal, como aqui, ó, em torno desse ponto, x igual a 1,
primeiro era negativa a derivada segunda, e depois ela se tornou positiva, ó, pessoal, aqui está zero, né? Então, o que acontece? Em torno desse 1, ó, em torno desse 1, antes a derivada segunda era negativa e agora ela se tornou positiva. Então, pessoal, aqui nós temos um ponto de inflexão, tá bom? Então, bem aqui, ó, o gráfico, tá? O gráfico tem esse 1 ficou feio, um ponto de inflexão. Olha aí que coisa linda, tá? Então, muito legal essa questão. Aí, pessoal, você vai fazer mais análises aí, né? Para x igual a 2, vai fazer a mesma coisa, vai substituir o f de x, para o vídeo não ficar muito longo, que já está bem longo, você vai substituir x igual a 2, aqui, aqui e aqui. Então, você vai encontrar o seguinte, para x igual a 2, você vai encontrar menos 1, tá? Você vai encontrar 0 e você vai encontrar mais. E para o x maior do que 2, você vai encontrar mais e mais. Então, isso significa dizer o seguinte, como aqui a derivada primeira é zero, ó, aqui, ó, a derivada primeira aqui era negativa, aí ela veio a zero, ou seja, linha horizontal, a reta tangente é horizontal, e agora ela se tornou positiva, é crescente. Então, esse cara aqui, ó, vai ser um ponto de mínimo. Então, agora, bem aqui, ó, eu vou escrever assim, ó, f é um valor mínimo. Tá bom? E o gráfico é o côncavo para quê? Para cima. Então, o gráfico, ó, é côncavo para cima. Maravilha, Fabiano. Tá? E esse outro, aqui é crescente e côncavo para cima de novo. Então, aqui, ó, F é crescente e o gráfico, ó, é côncavo para cima. Então, a nossa tabela, pessoal, tá feita. Aqui, ó, a nossa tabela está concluída. No intervalo de x menor do que 0, igual a 0, entre 0 e 1, x igual a 1, entre 1 e 2, x igual a 2, x maior do que 2. Então, eu analisei tudo isso. Aí, o que ele pediu? Para fazer o gráfico, tá? Fazer toda essa análise, tá feita, e o gráfico. O gráfico eu coloquei aqui embaixo já, tá, pessoal? Então, aqui, ó, se vocês perceberem, tá bom? Então, aqui, vamos lá. Bora só dar uma olhada aqui, ó. Para x menor do que 0, ó, x menor do que 0 é aqui, ó. Ele é crescente. Então, tá aqui, ó. F é crescente e é côncavo para baixo. Então, é isso aqui mesmo, ó. Ele tá vindo aqui. Só que para x igual a 0, então, bem aqui, ó, o que que acontece? Eu tenho uma tangente horizontal, ó. Então, aqui eu tenho, ó, uma reta horizontal, bem aqui, ó. Tudo bem? Então, esse ponto aqui é um ponto de máximo. Aqui, ó. Porque a derivada primeira é igual a zero. Tá bom? E aí, o que é que acontece? Só que depois de 0 e 1, ó, ele vai descer aqui agora. Por quê? Porque nós percebemos que f é decrescente e o gráfico é côncavo para baixo. Então, ele vem para cá, ó. Vem para cá. E, além disso, nós vimos que x igual a 1, ó, entre esse intervalo aqui, a derivada segunda mudou de menos para mais, tá? Então, nesse ponto bem aí, pessoal, ó, nós temos, então, aqui um ponto de inflexão. Ó. Então, bem aí, tá? Nós temos um ponto de inflexão bem aqui, ó. Justamente, tá? Não ficou tão bom aqui. Justamente aí, pessoal, por quê? Porque, ó, quando x igual a 1 e y igual a 1, é um ponto de inflexão. Então, tá justamente esse ponto bem aqui. Aí, ó, você vai mais lá para frente, entre 1 e 2, que tá aqui,
é crescente, tá? Opa, é decrescente. Então tá aqui, ó, continua decrescente. Só que quando chega x igual a 2, que é bem aqui, ó, o que que acontece? O valor se torna mínimo. Então tem uma reta tangente bem aqui, ó, por conta desse x igual a zero aqui. Desculpa, desse f' de zero. Então aqui eu tenho de novo uma reta tangente aqui, ó, horizontal. E depois ele se torna o quê? Crescente para x maior do que 2. Então é para cá, ó. Ele vai se tornar, depois do valor mínimo, ele vai se tornar crescente e côncavo para cima. Então, crescente e côncavo para cima. Então, você vai fazer o gráfico, é esse esboço aqui, ó. Tá? Então, questão muito bonita, muito legal, tá? Onde ele pede para esboçar o gráfico e tá aqui o nosso gráfico.